1000 episódios de glória, 1000 feeds de história, 12 anos de um tempo tão legal. 1000 episódios do AEM, não quero mais sair desse canal. Senta que lá vem história! Esse tá bom, vamos mais um. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, realmente o tempo passou muito rápido. Do início para cá, muita coisa aconteceu. Vocês aprenderam muitas coisas, eu aprendi muitas coisas e a gente vai continuar aprendendo juntos coisas novas. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que apesar de eu ter uma presença forte na internet, meu objetivo sempre foi falar de aviões, aviação. E minha vida pessoal acaba sempre ficando mais escondidinha. Mas hoje o Senta Que Lá Vem História vai ser um pouco diferente. Ele não vai ser sobre um avião exatamente, ou de um acidente, ou de algo especial da aviação. O episódio 1000 é sobre a minha trajetória, mas que no final das contas tem tudo a ver com o nome desse canal mesmo. E eu não cheguei aqui do dia para a noite, tá? Não sei se vocês perceberam. Então hoje vocês vão aproveitar bem o almoço, que a história é longa. A gente vai dividir esse episódio em duas partes. Então se a gente tiver mais de 25 mil likes hoje, eu já solto a segunda parte hoje mesmo, senão ela vai ficar para amanhã ao meio-dia. Tá com vocês, tá? E ao longo do tempo no canal, muitos desses 1000 episódios foram apoiados pelo Cambly, que já está aqui com a gente há 5 anos, incentivando a nossa divulgação sobre aviação e ajudando diversas pessoas a falarem inglês e melhorarem profissionalmente. Então não poderia ser diferente hoje. Para comemorar o episódio 1000 e sua independência, já que os americanos comemoraram o Independence Day aí no último dia 4, né? O Cambly trouxe o cupom Aviões Force, que te dá 55% de desconto nos planos anuais até o dia 28 de julho, tá? E mais uma aula grátis para você experimentar antes de comprar e entender por que eu digo que o Cambly é a melhor plataforma online para aprender inglês. E para as crianças, use o Aviões Force Kids. O link está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ó. Então já pega o prato de macarrão, senta em frente à sua TV que vai começar. Pela primeira vez, eu vou abrir um pouco a minha história pessoal. Desde, sei lá, da mais tenra idade, até esse grande objetivo de vida que eu cumpri agora. Eu sempre deixei a minha vida pessoal bem separada da minha vida no YouTube ou do meu blog. Mas dessa vez tem um motivo especial que eu acho que merece ser contado. Bom, sou conhecido como Lito Souza, né? Mas o meu nome completo, full name, é Joselito Geraldo de Souza. Ele até não é tão feio hoje em dia, mas olha, eu acho que eu sofri um bullying na escola por causa desse Joselito. E de onde vem isso? Dos meus pais, eles que escolheram esse nome. Porque a minha mãe assistia um filme chamado Marcelino Pão e Vinho, que o ator se chamava Joselito, era Joselito na verdade, que é espanhol. Mas a minha mãe achou bonito e... ou foi meu irmão que achou bonito e aí incentivou minha mãe a botar esse nome em mim. E aí ficou Joselito. Eu que sofro com esse nome até hoje. Lito é mais bonitinho. Falando dos meus pais, a Terezinha Maria de Souza e o Sebastião Geraldo Soares de Souza. São paraibanos, família muito humilde, e eu nasci no Rio Grande do Norte, em Natal. Na verdade, a minha mãe foi até Natal porque era um lugar que tinha um hospital para eu nascer, porque onde ela morava lá no sertão não tinha nem posto médico. Bom, nós éramos 5 irmãos. O mais velho, o José Geraldo Sobrinho, que faleceu, a Jo, a Josi, a Jeane, tudo com J, porque paraibano tem essa mania de botar a inicial do nome dos filhos tudo igual. E hoje eu tenho mais uma irmãzinha, que ela foi adotada quando tinha 8 anos, que é a Cidinha. A gente conviveu pouco juntos, eu e a Cidinha,
Mas é um grande amor do coração. E meu pai, eu acho que ele amou mais a Cidinha do que os filhos naturais dele. É muito engraçada essa história. Um fato que eu admiro muito nele é esse amor que ele tem pela profissão dele. São poucos profissionais que você vê esse olho brilhar. E assim, pra gente é uma grande alegria. O sucesso do Lito, eu acho que tem a ver com essa dedicação dele mesmo, de ser focado, de buscar, de ser determinado. Como irmã, orgulho, gratidão e sucesso, que venha mais. Ter irmão é a gente dividir espaços e compartilhar histórias. E o Lito tem trazido muitas histórias nas nossas vidas. A minha mãe nunca trabalhou, ela sempre foi dona de casa. Ela tinha 5 filhos para criar. E o meu pai, assim, do que eu lembro, quando eu acho que eu tinha 4 anos de idade, é que meu pai, ele fazia corda com agave, que é sisal. Ele pegava sisal e fazia todo o processo lá, que eu nem sei como que é, de secar o sisal, pegar as fibras e fazia corda de sisal, corda normal. E eu acho, mas isso já é bem avançado, assim, de quando eu nasci, né, quando eu já estava vivo. Então, antigamente, que a minha mãe contava, agora eu estou lembrando, era caixeiro viajante. Então, o que exatamente ele fazia nessas viagens eu não sei, mas eu sei que chegou um momento que era muito difícil a sobrevivência lá, e aí ele resolveu migrar. Ah, tem também uma lembrança bem antiga, que é da minha mãe catando algodão, assim, é como se fosse uma chácara, eu não lembro, assim, são memórias que eu tenho, que ela me levava junto. E eu lembro dela catando algodão, ela pegava muito rápido aquilo, colocava dentro de um saco, e eu às vezes pegava um ou outro para ficar brincando com algodão, que é um negócio muito fofinho, né? Da minha infância lá, eu lembro pouca coisa. Tem uma imagem na minha cabeça que é viva, que é eu andando com meu pai, muito tempo. É como se eu andasse quilômetros, mas eu era muito pequeno, então não sei exatamente quanto que a gente andava. E tinha um rio, ou tipo um lago, em que ele ia pescar. E provavelmente a gente comia aquele peixe que pescava no lago. E de brinquedo, assim, eu não tinha nada. Realmente eu não lembro. Eu sei que era uma infância difícil, mas eu acredito que nunca faltou comida realmente, exceto que ele pescava e às vezes ele saía para caçar passarinho e voltava e a gente comia passarinho à noite. Isso também é um negócio que eu lembro. E de brinquedo eu tinha umas buchas, que é como se fosse um pepino, né? As pessoas conhecem mais pepino, mas bucha é muito parecido com pepino, que é essa bucha que a gente toma banho. Ela em estado assim quando sai, não sei se é da árvore, não sei se é rasteiro, mas ela é compridinha assim como se fosse um pepino, e aí eu enfiava umas varetinhas, fazia 4 patinhas e aquilo virava um brinquedo, como se fosse um boi ou um cavalo, assim. Era com isso que eu brincava, bem pequenininho. O meu irmão, ele consertava bicicletas, então acho que era um dos meios de transporte lá e ele consertava bicicleta. E uma vez eu estava perto dele, eu era muito pequeno, eu devo ter pegado alguma coisa de bicicleta, que a minha mãe disse que era uma arruela, e eu engoli aquilo. E aquilo ficou entalado aqui na garganta e eu não conseguia respirar. E me contaram que foi aquele auê lá, me coloca de cabeça para baixo, eu já ficando roxo e o negócio não saía e eu não respirava. E aí minha mãe fez uma promessa de que se eu sobrevivesse ou se aquilo caísse, eu ia fazer a primeira comunhão em Juazeiro do Norte, que lá tem uma estátua de Padre Cisso, e lá eu ia fazer a minha primeira comunhão. A arruela acabou saindo, né, porque eu tô vivo hoje, mas eu tive que pagar promessa para minha mãe. Então, com as dificuldades lá em casa, e meu pai sempre querendo uma vida melhor para os filhos, ele ficou sabendo da construção de Brasília, que estavam precisando de pedreiro, precisava de tudo quando estava construindo Brasília. E meu pai deixou as economias que tinha para minha mãe ficar sozinha, com 5 filhos em casa, e ele foi para Brasília para ajudar na construção.
E aí o que ele recebia, naquela época podia se mandar dinheiro pelo correio, não sei exatamente como funcionava, mas ele mandava uma parte do que ele ganhava para minha mãe poder sustentar a gente. Só hoje eu tenho assim a dimensão do que foi a fortaleza que foi a minha mãe para se manter ali sozinha, cuidando de 5 filhos, sem o pai por perto. De lá de Brasília, eu não sei quanto tempo ele trabalhou em Brasília, ele veio para Guarulhos e não sei exatamente fazer o que aqui, se era vendedor, alguma coisa. E acabou descobrindo que tinha uma prima que morava em Vicente de Carvalho e que estava oferecendo uma morada para ele, que ele poderia arrumar um emprego, teria uma morada lá e podia trazer a família. Vicente de Carvalho é um subdistrito de Guarujá, é a parte pobre do Guarujá. Guarujá já foi famoso como praia dos paulistas, endinheirados. Não é um lugar bonito, é como se fosse o Largo 13 de Maio, para quem conhece aqui em São Paulo. É bem feio, aliás, o lugar. Mas fica de frente para o Porto de Santos. Fez uma boa parte da minha infância. Aí meu pai lá em Vicente de Carvalho, ele conseguiu emprego na Singer, que era fabricante de máquina de costura. Então ele era mecânico de máquina de costura. E começou a ganhar algum dinheirinho e aí ele escreveu para casa. E o meu irmão, que era o mais velho, acho que ele tinha 18 anos na época, 19, ele veio para São Paulo também. Ele foi o primeiro a sair de lá, então ficou minha mãe, 3 irmãs e eu. E chegando em Santos, né, em Vicente de Carvalho, ele conseguiu emprego como vendedor de máquina de costuras. Então meu pai consertava e o meu irmão vendia máquina de costura da Singer. E acho que as coisas começaram a melhorar aí, porque ele conseguia pagar o aluguel já e estava com o filho junto. E o meu irmão sempre foi excelente vendedor. Ele, além de consertar bicicleta lá na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, ele sempre foi muito bom de vender as coisas. Então ele comprava bala por dinheiro e vendia por R$1,50. Então ele sempre teve esse negócio de ser bom vendedor. Aí depois disso, a família toda conseguiu vir toda de uma vez. Não sei quanto tempo se passou entre a hora que eles vieram e quando o resto da família veio. E aí eu lembro assim da viagem, tenho flashes da viagem, assim, porque é uma viagem longa de ônibus, são 3 dias de ônibus. E eu lembro de ter chegado em São Paulo, que era uma rodoviária antiga que tinha aqui em São Paulo, que tem uns losangos coloridos. Eu nem sei mais onde fica essa rodoviária, mas acho que ela existe ainda. E eu lembro de ter chegado ali e ter visto aquele negócio diferente que eu nunca tinha visto lá, era mais sertão mesmo. E aí a gente foi comer alguma coisa, então tinha uma lanchonete e foi a primeira vez que eu comi alguma coisa assim, feito numa lanchonete ou num restaurante, não lembro direito. Mas eu comi um sanduíche e eu achei maravilhoso. Aí de lá a gente pegou um ônibus que ia para Santos. Aí esse é outro flash que eu tenho de descer a serra. E eu não lembro que época do ano que era, mas estava com cerração. Estava bem com neblina e a gente não conseguia enxergar a estrada direito e isso foi uma coisa que me marcou. Aí chegando lá em Vicente de Carvalho, era a prima do meu pai, ela era dona de um bazar e papelaria. Então era um local grande, ela morava atrás dessa loja, que era uma casa grande, e em cima tinha 2 apartamentos, que era muito raro ter apartamento naquela época lá, mas era prédio de 1 andar. Chegando, vem mais um flash, que é eu subindo a escada, 1 andar, obviamente não tem elevador. E como eu era muito pequeno, eu tinha 5 anos de idade, eu subi aquilo engatinhando e eu achava aquilo extremamente alto, que eu ia cair, ia morrer, essa era uma coisa que passava pela minha cabeça. Então eu fui engatinhando naqueles degraus até entrar, e aí eu lembro que a gente entrou numa sala, era uma sala vazia, tinha uma janela, e do lado desse apartamento tinha um estacionamento bem grande, um estacionamento de bicicletas. E não tinha teto, assim. Então, eu vi as pessoas olhando, olha quanta bicicleta. Ou meu irmão falou alguma coisa assim. E aí eu subi para ver aquilo lá de cima. E eu achei que eu estava em cima do World Trade Center, não sei. Eu achava que aquilo era o lugar mais alto do mundo. E realmente para mim era, eu nunca tinha chegado ali. Eu lembro de ter visto umas bicicletas lá embaixo. E isso é bem vivo na memória. Eu lembro do apartamento, como que era. Totalmente vazio, assim. Aí tinha uma cama para o meu pai e para minha mãe.
e tinha acho que uma cama em outro quarto, que eram 2 quartos só, então eram para minha mãe e para meu pai e o outro quarto para nós 5. E aí não cabia todo mundo, então eu dormia na sala junto com a minha irmã e aí ficavam 3 no outro quarto. Aí a prima do meu pai, que era a Dona Antônia, ela adorava ensinar as coisas, porque a gente chegou totalmente cru, assim, não tinha cultura nenhuma, falava ainda muito arrastado, com sotaque do Nordeste. E aí ela me sentava no colo e ela pegou uma cartilha, que chamava Cartilha Caminho Suave, que muita gente foi alfabetizada usando essa cartilha. E na cartilha tinha assim, tinha desenhos de alguma coisa. Então a letra B, por exemplo, podia ser um burro ou uma bola. A letra C era um cachorro, aí você via o cachorro e chegava na letra C e você associava as coisas. E eu lembro que quando chegou na letra J, era uma jarra. E aí ela me perguntou o que era o desenho e eu falei, uma poncheira. Isso não faz o menor sentido para quem não é do Nordeste, mas é que lá a gente fala que ponche, que suco é ponche. Então, onde você põe o suco é uma poncheira. E ela falou disso a vida inteira dela. Até ela passar dessa vida para melhor, ela falava de quando ela me sentou no colo e eu falei que uma jarra era uma poncheira. Aí a Dona Antônia conseguiu uma vaga para mim na escola. Tinha 6 anos de idade e se fazia era primário não, era pré-primário era o nome. E aí a gente entrava no pré-primário e depois fazia o primário, porque só podia entrar no primeiro ano quem tivesse 7 anos de idade. E eu tinha só 6, não tinha mais vaga no pré-primário e ela conseguiu com que eu entrasse com 6 anos no primeiro ano. Então eu era o mais jovem da sala de aula. Mas eu já tinha assim, uma mania de fazer as perguntas bem difíceis para a professora. Tem uma que eu me lembro bem, que a gente estava aprendendo, tinha caderno de caligrafia para aprender a escrever. E eu sempre segui ordens, assim, falou que era para fazer desse jeito, eu fazia desse jeito. Acho que é por isso que eu tô tão bem na aviação hoje, porque é um negócio de seguir regulamento. E aí eu lembro de uma palavra que ela escreveu, que era muito. E aí na hora de escrever o muito no papel, virava muito. E eu não entendia porque que não tinha um N ali no meio de muito. E aí eu perguntei à professora, mas por que a gente fala muito, mas está escrito muito? E até hoje ninguém conseguiu me explicar. Ninguém tem uma resposta para isso. E a professora aí gostava de mim, porque justamente eu era mais espertinho, apesar de ser mais novo, e era a professora que me levava para casa. Minha mãe confiava completamente nela, e terminava a aula e eu ia de mãozinha dada com ela. Assim, eu lembro que era pequenininho. Eu nunca fui muito estudioso, para falar a verdade, viu? Eu gostava muito de prestar atenção no que era falado na sala de aula. Mas assim, de voltar para casa e estudar a matéria não, mas eu era muito curioso. O que tivesse jornal, livro, eu estava sempre olhando outras coisas. Então, se isso é ser estudioso, então eu era bastante, mas de cultura geral, não da matéria que era dada em sala de aula. A minha mãe era bem dura assim com a gente, eu e minha irmã novinha. A gente tinha... Primeiro tinha que arrumar a casa, ajudar na arrumação da casa. Eu lembro que acho que era terça-feira. As terças-feiras era o meu dia de sofrimento, porque tinha que acordar às 6 horas da manhã para ir na feira, acompanhando minha mãe. E ela me dava uma sacola e vinha aquelas... Eu era pequenininho ainda, mas vinha com aquele peso da feira. Acho que é por isso que eu tenho a coluna torta hoje. A dona Terezinha que entortou minha coluna de fazer esse trabalho de levar a criança para a feira para trazer as coisas com ela. Mas não tinha jeito, né? Tinha que ajudar em casa mesmo. Minha mãe fazia tudo em casa. Ela limpava, arrumava, cozinhava, passava roupa, lavava roupa. Então a gente tinha que ajudar mesmo. Obviamente a gente não entendia porque tinha que fazer isso. Hoje dá para entender, mas na época não. E também separava eu da minha irmã mais nova, a Giane, que a gente brigava muito. O dia inteiro brigando com o outro. A diferença de idade é pequena, aconteciam algumas brigas aí na infância e também na adolescência. Mas eu também tenho memórias muito boas, porque o Lito, ele sempre teve esse jeito nerd, né, de ser focado, de querer aprender, e a coisa musical, então a gente curtia muito, né, música junto, preparar fita cassete para quando a rádio dava aquela 1 hora sem intervalo comercial, e daí a gente ficava lá com a fita cassete esperando para gravar. Então eu tenho muitas boas memórias disso. A gente também encerava a casa, isso eu lembro, era taco o chão do apartamento. Então quando comprou a primeira cera, ainda não tinha enceradeira.
Então a gente tinha uma flanela grande e aí eu sentava a Jeane lá e saía puxando ela com aquilo para encerar o chão da casa. Eu brincava bastante com meus primos quando eles iam em casa, principalmente com o Paulo. Paulo era um que eu lembro bastante. A gente tinha gibi e a gente recortava os super-heróis dos gibis e ficava brincando com aquilo, que não tinha um bonequinho ainda, então a gente ficava brincando com o papel que a gente recortava do gibi, super-herói. E fazia tipo Homem-Aranha, então a gente pegava a linha de pipa e fazia como se fosse o Homem-Aranha jogando aquilo. E ia para a escada agora, que eu já não tinha tanto medo de ficar perto da escada que descia do apartamento, a gente ficava brincando com os heróis ali, fazia briga de heróis. Sempre improvisei brinquedo. Eu lembro era um pedaço de madeira, assim, como se fosse compensado, que aí eu desenhei uma cidade com as ruas, e aí eu não tinha carrinho para colocar lá ainda. E aí eu pegava a caixa da pasta de dente e usava aquilo como se fosse ônibus. Então eu já fazia os ônibus, como eu tinha lembrança de ter andado de ônibus e tudo mais. Aí aquilo eram os ônibus da cidade. E aí depois, aí eu comecei a ganhar, a vida foi melhorando e aí eu comecei a ganhar carrinho pequenininho. E aí já tinha carrinho e ônibus. E aí o tempo foi passando e o meu irmão, como ele vendia muito bem, ele ia ganhando prêmios lá na Singer. Eu lembro de vários prêmios que ele ganhou como melhor vendedor de Santos, aí melhor vendedor de São Paulo, e aí eles faziam as regiões, e meu irmão estava só ganhando bem, ele ganhava, acho que comissão pelas vendas e tudo mais. E aí ele era quem dava mesada, ele dava uma mesada e a gente adorava quando recebia alguma coisa dele, não lembro o valor, obviamente, mas era uma alegria completa. E fora isso, meu pai também dava, assim, porque minhas irmãs entraram na época de namorar, né? Então, a Jo namorava o Kaoru, que é um japonês. A Josi começou a namorar o Sabino, que era o filho da Dona Antônia, que é um primo distante do meu pai. E aí eu tinha que ficar ali meio de olho, né? Não deixar acontecer nada, sentar no meio dos dois no sofá, do casalzinho. E aí eu ganhava um troquinho também para fazer isso. E o que eu comprava com esse dinheiro, eu acho que eu comprava carrinho pequenininho, de plástico ainda, e alguns doces. Tinha uma casa de doces numa esquina, que eu ia lá e comprava doce. E também pipa. Comprava seda, vareta para fazer pipa e empinar pipa. Futebol já entrou um pouquinho mais tarde, eu já tinha entrado na escola, já estava com uns 10, 12 anos. Aí eu passava o dia inteiro jogando bola. Eu saía de manhã, eu lembro que eu saía de manhã, minha mãe nem tinha notícia de mim. Eu voltava às 6 da tarde, já escurecendo, o dia inteiro jogando bola. E nunca fui muito bom de bola. Assim, eu sabia, fazia algumas coisas, mas eu não era o primeiro a ser escolhido para entrar num time, mas também não era o último, eu ficava ali no meinho. O Palmeiras entrou na vida, assim, meu tio. Meu tio era palmeirense, o Kaoru era palmeirense. Kaoru, que tá casado hoje com a minha irmã, na época que eles namoravam, eu ia muito na casa do Kaoru, eu achava muito legal, eles tinham uma, como é que chama? Tinturaria, família de japoneses, né, então tinha uma tinturaria, e eu lembro de ter visto ele passando roupa com ferro que fazia, saía vapor, eu nunca tinha visto aquilo, era muito legal. Na casa dele tinha TV colorida, acho que a TV lá em casa ainda era preto e branco, e aí eu vi um jogo, que ele estava assistindo o jogo do Palmeiras, que ele era palmeirense. E aí eu vi aquela camisa verde, Beto Fuscão e o time bem... Acho que eu vi o Ademir da Guia, assim, já estava quase aposentando, mas eu vi. E aí eu gostei muito do Palmeiras. Até que um dia o meu tio, que também era palmeirense, me trouxe em São Paulo para eu assistir um jogo no antigo Parque Antártica. Palmeiras e São Bento, provavelmente. E o Palmeiras ganhou e aí eu virei palmeirense. Meus cunhados me influenciaram muito. Eu sempre gostei muito deles. Eu adorava estar perto tanto do Kaoru, quanto do irmão dele, que era o Kiyoshi, do Sabino. O Sabino era mais quietão, assim, então não tinha muita troca, mas o Kaoru, se eu pudesse ficar o dia inteiro lá na casa dele. E ele tinha uns discos antigos que ensinavam inglês. Na verdade não eram antigos, eles são antigos hoje, mas eram os discos que ele comprava para estudar inglês. E nesse disco vinha a música dos Beatles e tinha a letra na capa do disco. E aí eu comecei a traduzir aquilo, eu pegava um dicionário, ficava traduzindo o que tinha na letra para entender o que se falava
na música. E aí foi quando eu comecei a aprender inglês. E felizmente, a influência deles assim pro lado musical foi bem legal, que primeiro Beatles, né, que é a minha grande paixão até hoje. E eles gostavam muito de rock, então, mas rock clássico, assim, não era muito rock pauleira, mas Led Zeppelin, Deep Purple, eram muito legais. E eu não gostei muito de samba nessa época porque eles não curtiam samba, mas eu gostei também de música já quando começou a disco, nos anos 75, 76, 77. A disco estava estourando e aí tinha uma vizinha, que aí a dona Tônia já tinha mudado lá de baixo para ir para um apartamento maior, e aí ela alugou para alguma vizinha lá e elas passavam o dia inteiro ouvindo disco. Eu lembro de Sylvester, que é uma música sensacional, e aí acabou formando meu gosto musical. O Eugênio C, o navio de passageiros, foi, acho que o grande amor antes de eu entrar na aviação. Até hoje ele é. Hoje você me pergunta, assim, uma vez o Spagatti, da revista Flap, me perguntou se eu gosto mais de navio ou de avião, e eu titubeei para falar, porque é amor antigo, é paixão antiga, aviação. Mas o Eugênio C, ele parava, o quarto da minha mãe, a janela do quarto da minha mãe, dava de frente para o Porto de Santos, do cais onde os navios de passageiro atracavam. Então eu vi vários navios de passageiro ali, a Daphne C, Henrico C, Funchal, que eram os navios da época, e o Eugênio C, quando ele vinha, aí eu não acreditava, um navio muito bonito, muito grande, e aí eu pegava um papel da escola ainda, do caderno de desenho artístico, eu não lembro o nome da matéria, mas acho que era isso, e eu ficava desenhando o Eugênio C na janela, e minha mãe falava alguma coisa, e eu, não, tô desenhando o Eugênio C aqui. E até hoje eu sei desenhar o Eugênio C sem olhar para nenhuma foto dele. Eu tiro as formas dele, os cais, os andares, a chaminé, como que é. Então o Eugênio C foi extremamente importante. E quando ele ia sair, tem toda uma manobra para o navio sair do cais, com os rebocadores virando ele, porque o canal do Porto de Santos é muito estreito. Então, e é uma saída e uma entrada. Então o navio parava de um jeito, aí na hora que ele precisava sair, os rebocadores puxavam ele, faziam a volta no navio e aí ele ia embora. E quando ia acontecer isso, eu corria para um lugar lá que dava para chegar mais perto, do lado oposto da margem, mas eu chegava mais perto para ver os rebocadores fazendo manobras. E eu pensei, nossa, eu queria ser piloto de rebocador, que aí chegava perto do Eugênio C. Muitas vezes eu fui para Santos para atravessar de barco, que tem um barquinho lá em Santos que se chama Catraia. Ele atravessa de Vicente Carvalho para Santos. E ele passa dentro de um túnel, e esse túnel fica do lado de onde os navios ancoram. Ancoram não, atracam. E aí eu atravessava com esse barquinho e ficava só olhando assim para cima o tamanho do Eugênio C. Nunca entrei no Eugênio C. Amor platônico. Nem visita. Eu nem lembro se ele abria para visita lá, mas eu nunca entrei no Eugênio C. Então, é interessante, numa época em que não existia Flight Radar 24 para ficar traqueando aviões, nem... Tem um sistema que traqueia navios, inclusive, é igual o Flight Radar, mas para fazer tracking de navio. Obviamente, lá nos anos 80 isso não existia, final dos 70, início dos 80. Mas saía no jornal... A Tribuna de Santos, tinha uma página lá no final que botava a programação dos navios que iam chegar ou sair do porto. E eu ficava acompanhando aquilo para ver quando que vinha o Eugênio C ou algum navio de passageiro diferente. E aí com o dinheirinho que o meu irmão dava e o meu pai dava também, aí já deu para comprar kit Revel. Aí ao invés de comprar os kits de avião, o que eu ia comprar? Navio. Aí não tinha navio de passageiro. Mas tinha uns outros navios, assim, que não eram os que vinham para Santos, mas que serviam para o gasto. E aí eu montava o kit Revel com o navio, e aí eu queria brincar com aquilo. Aí eu enchia o tanque de roupa da minha mãe lá de água, até o máximo que pudesse, e aí colocava o kit Revel. Aí teve uma curva de aprendizado, né, porque entrava água. Primeiro que ele não ficava, eu botava, ele emborcava. Eu falava, precisa de lastro. Fui aprendendo como criança, precisa de lastro para ele ficar equilibrado na água. Aí depois entrava a água. Aí eu aprendi a maneira de tampar todas as frestinhas do kit para que não entrasse água. Mas o problema acho que foi o lastro. Porque o lastro, o que eu ia colocar dentro do navio para ele ficar com lastro?
como criança eu pensei assim, o que tem aqui perto de mim é arroz. E aí eu peguei e enchi de arroz o fundo do navio lá, e aí eu ficava brincando. E aí eu criei uma maneira de gerar propulsão para o navio, que não tinha como propulsionar. E eu ficar mexendo no navio com a mão não tinha graça. Eu queria ter uma sensação de inércia no navio e tudo mais. Aí eu colocava uma antena não, um alfinete na frente e um alfinete atrás, na proa e na popa. E o alfinete é metálico, né? E eu pegava um ímã, e aí fazia o ímã ficar pertinho do navio e fazia manobras no navio usando o ímã. O problema do lastro é que arroz e umidade não combinam. Então, depois de 4 ou 5 dias, o arroz tinha mofado dentro do navio, com um cheiro horrível. E o pior, cheio daqueles lagartinha branquinha que dá mó nojo. Então ficou cheio de passageiro meu navio, passageiro indesejado, né? E aí eu tive que jogar o navio fora, porque eu não conseguia nem limpar de tanto nojo que dava. Aí eu aprendi que não se usa arroz junto com água. Eu lembro da Maria Helena Fernandes Faria. Eu nem sei se ela está ouvindo esse vídeo aqui, ela foi meu primeiro amor. Acho que é a 4ª série, talvez. Acho que era a 4ª série, não era ginásio ainda, onde tem vários professores, ainda era um professor só. E ela sentava na minha frente, assim, aí foi... Mas ela nunca deu muita bola, não. Mas a gente foi até a formatura juntos. Mas ela foi o primeiro amor da minha vida, foi a Maria Helena Fernandes Faria, que era português, filha de português, aí esse nome combina bem. Mas foi no primário ainda. E aí do primário pro ginásio, aí já entrava as matérias lá de matemática, já eram vários professores, é um grande avanço na vida do estudante, ao invés de ter um professor, tem vários professores para várias matérias. E aí fiz o ginásio tranquilão, tranquilão não, sempre mediano ali, eu nunca fui um aluno excepcional, mas nunca fui da turma do fundão, assim, tirar nota baixa. E quando terminei o ginásio, aí tinha que fazer o primeiro colegial, ou colegial, que hoje seria, sei lá, ensino médio, talvez, não sei, completar o ensino médio. E aí tinha que fazer escolhas. Tinha curso de magistério, curso de contabilidade e curso de manutenção de aeronaves. Não tinha nada de navio, que eram os kits que eu montava. Eu tinha 14 anos. Isso é muito pecado, viu? Fazer isso com as crianças. Aí eu falei, bom, não quero fazer contabilidade, não quero ficar fazendo contas, não quero ser professor. Então vou ver o que é essa aí de manutenção de aeronaves. Sendo que eu não sabia nada, eu não era um mecânico assim, eu tinha medo de entrar nesse curso porque eu não sabia consertar nem bicicleta, porque eu não tinha bicicleta. Entendeu? O que eu vou falar numa sala de aula assim, vai aparecer um avião, vou consertar como? Mas eu fui. E aí a primeira aula que eu tive era com um sargento bem forte assim, sargento Wilson, bigodão. E aí ele foi dar aula de motor convencional, e aí falou o que era biela, o que era pistão, como é que funcionava o sistema de lubrificação no motor, e aí eu fui me apaixonando por aquilo. E aí comecei a gostar muito de avião, muito. E quando eu gosto de uma coisa, eu me interesso e começo a pesquisar várias coisas sobre aquilo. Então começou lá com 14 anos eu gostar muito de avião. Então, não tinha internet nessa época. Eu pesquisava com revista que chegava, ou banca de jornal. Aí, ao invés de comprar o kit, aí eu comprava a revista de aviação, provavelmente a Flap, que era a revista que já existia, que era mais cara, mas era a que tinha melhor qualidade, e ia lendo coisa de avião. Foi assim que eu fui aprendendo, e aí o tempo foi passando. Aí eu não comprava mais os kits de navio, aí passei a comprar helicóptero. E eu lembro que eu montei um UH-1H da Bell, que era o helicóptero que tinha na base aérea de Santos, porque esse curso, ele tinha uma associação com a base aérea de Santos. Era um curso estadual, era uma escola estadual, então o curso era gratuito, mas a base aérea dava o espaço e o hangar para as pessoas para os alunos fazerem estágio lá. Então eu tinha contato com o H-1H e o H-13, que eram os helicópteros que tinham. E aí eu vi um kit da Revell do H-1H e comprei esse kit. E aí eu comecei, como eu estava aprendendo sobre coisas de manutenção e tudo mais, eu criei um plano de manutenção daquele kit. Aí eu ficava brincando, né? Ficava girando a hélice, eu falava, se essa pá aqui girou uma semana, então eu tenho que ter um sistema de lubrificação. Aí eu passava uma graxinha embaixo e anotava assim, ó, tantas horas de voo. E essa era a minha brincadeira. Aí chegou uma hora assim que eu falei, eu não tenho que ficar girando essa pá com a mão aqui. E vou fazer alguma coisa para fazer essa hélice girar sozinha aqui. Hélice, desculpa, então pessoal, eu sei que é rotor
Mas se eu falar hélice, vocês vão entender. Aí minha mãe tinha um relógio de parede. E lá dentro do relógio tem um mecanismo que faz uma pá girar quando você dá corda, né? Faz os ponteiros girarem. E aí eu desmontei o relógio da minha mãe para botar esse mecanismo dentro do helicóptero, para o helicóptero girar a pá. E aí eu podia acionar ele dando corda. O fato é que eu tomei a senhora bronca da minha mãe, porque eu quebrei o relógio dela, né? E ela pediu para montar de novo, e quando eu fui montar não funcionou mais, porque eu não era relojoeiro, né? Eu queria fazer a pá do helicóptero girar. Mas eu lembro muito bem desse programa de manutenção, é muito engraçado, que eu já queria fazer as coisas certas. Até o negócio de fazer tracking de rotor, que é assim, a pá do helicóptero, ela gira, né? São duas pás, o H1H, e elas têm que estar na mesma altura. Senão isso gera um tipo de vibração no helicóptero. E aí eu pegava um pincelzinho e girava a pá do meu kit para ver se eles estavam na mesma altura. Só para dizer que estava fazendo manutenção. Muito engraçado. Bom, na base aérea só tinha helicóptero. E tinha um regente, que era um L-42. O regente é um avião muito pequenininho, ele é do tamanho de um Cessna 150, para treinamento da FAB. Então aquele foi o primeiro avião que eu tive contato. Mas não trabalhava muito com ele, nosso negócio era helicóptero, mas ficar engraxando, ficar fazendo todo o trabalho sujo, o pior assim na cadeia, que os militares não queriam fazer, era a gente que fazia. Eu aprendi muito por causa disso, por causa de fazer o trabalho sujo. Aí veio a formatura, foram 3 anos de estágio na base aérea. No início do curso, a gente tinha uma turma grande, que era o segundo colegial. Na verdade, existia o primeiro colegial, ele era normal, segundo, terceiro e quarto colegial, aí eram as matérias técnicas. O curso começou com uns 27 alunos, se eu não me engano. E no final, no último ano, tinha eu e mais 6. Então é um curso que demanda muito, é um aprendizado muito longo. E só os que perseveram é que chegam lá mesmo, conseguem. Então, você lembra que eu entrei com 6 anos na escola? Isso significa que eu não repeti nenhum ano. Quando eu cheguei no quarto colegial, eu tinha 17 anos. Isso era um problema. Se eu tivesse 18, eu já poderia fazer o alistamento militar e já procurar alguma coisa. Ou seria dispensado, ou serviria um ano e já partia para a minha vida profissional. Mas eu me formei com 17. Então, entre os 17 e os 18... ninguém pega você para trabalhar, porque o cara não sabe se você vai servir ou não, então como é que ele vai te contratar? Pelo menos era assim na época, né? Não vou contratar alguém que depois vai para o serviço militar e eu vou perder o funcionário. Então, dos 17 aos 18, eu não tinha nenhuma chance de emprego fixo, pelo menos carteira assinada, e não tinha muita coisa que fazer. Então tinha um amigo, o João Carlos Martins, que o pai dele tinha uma banca de jornal e eram os filhos que cuidavam da banca, ficava o dia inteiro lá. E aí eu ia para a banca de jornal do João Carlos para ficar lendo notícia, ficar lendo jornal e ficar vendo revista de mulher, porque naquela época tinha isso, agora não tem mais. E fiquei muito tempo fazendo isso. E aí, embaixo da loja, lá onde era a loja da Dona Antônia, virou uma sapataria. Eu falei, acho que eu posso tentar alguma coisa aí, né? E eu trabalhei como vendedor de sapato durante uns 3 ou 4 meses. E era embaixo do apartamento, né? Eu só descia e ficava lá. Então eu calçava sapato nas pessoas, pegava o número, ficava oferecendo outros tipos. Mas era uma sapataria dessas bem chinfrim mesmo, não tinha nada, nenhum tênis de marca, nem nada. Nunca fui bom vendedor. Eu nem lembro quando foram poucos. Assim, eu atendia muito bem, então assim, sempre servi muito bem. Mas eu não forçava as pessoas. Se a pessoa não quer comprar, eu não forço. E um vendedor tem que forçar, você tem que oferecer as coisas, né? E eu ficava meio tímido de oferecer, tentar forçar, assim, a pessoa tem que ser livre, aí eu nunca ia ser um bom vendedor. Meu irmão teria vendido aquela loja inteira, e eu... Não, a pessoa tem que querer muito sapato para levar. Aí com 18 anos, tinha o Sargento Gonçalves, que era o coordenador do curso, que inclusive o nome do aeroporto de Guarujá vai ser Sargento Gonçalves, eu fiz uma campanha para isso. Ele foi meu mestre, ele dava aula de sistema hidráulico. Ele fazia uma listinha dos alunos que ele achava que tinha futuro na vida. Então eu estava nessa listinha.
E quando eu completei 18 anos, a Varig estava criando a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves. Até aquele ano, que era 1985, a Varig tinha mecânicos e mecânicos especialistas. O mecânico geral trabalhava ali na pista e o mecânico especialista, ele trabalhava em hidráulica, e tinha outro que era eletricista, e outro era de aviônica, o outro trabalhava só com um sistema de ar-condicionado. E a Varig falou, a gente precisa ter técnico de manutenção que consiga fazer tudo isso. Então eles criaram uma turma de técnico, e eles queriam admitir pessoas. E aí o Gonçalves, sabendo disso, falou, tem uma escola aqui em Santos, pessoal que é formado como técnico, eles são muito bons. E aí ele, com essa listinha dele de quem eram os alunos, ele ficava indicando para a Varig. Aí a Varig fez um concurso e os que passassem seriam chamados. Como eu já estava lá em Santos e vim aqui para São Paulo, falei, bom, vai que não dá certo a Varig, deixa eu ir lá em Guarulhos, que a Transbrasil também está admitindo mecânico. Aí eu fiz também um teste na Transbrasil. A Varig era a maior empresa da América Latina. Ela sempre foi uma empresa muito bem vista. Era uma das maiores empresas do mundo. A Varig ganhou vários prêmios mundiais de serviço de bordo, de qualidade, de atendimento ao cliente. Então a Varig era muito top. Qual Varig? Varig, Cruzeiro. Então, música de final de ano, todo mundo sabe, né? Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Então, Varig era inesquecível. Mas eu não sabia se ia passar na Varig ou não. Porque como eu tinha essa coluna torta, eu tenho um afundamento no peito aqui, eu achava que nenhum médico ia me pegar para trabalhar. Isso era o que eu tinha na cabeça, assim, eu não vou passar em exame médico. E aí, fui na Transbrasil. A Transbrasil, o processo foi bem mais rápido. Fizeram os exames lá e falou, aguarda em casa que a gente informa por telegrama, porque não existia e-mail, não existia computador, não existia essas coisas. E aí o da Varig tinha um psicotécnico que eu tive que passar, e o exame médico, mas um processo demorado. E eu estou aguardando chegar lá, porque eu queria entrar na Varig. E aí o telegrama da Transbrasil chegou primeiro. E o da Transbrasil era assim... na verdade eu nem tinha feito o exame médico na Varig ainda, quando eu recebi o telegrama da Transbrasil. Traga a sua carteira profissional e compareça no endereço X, YZ lá para fazer a admissão. Ou seja, eu tinha passado no exame médico. Mas eu queria entrar na Varig, e a Varig, eu não tinha feito o exame médico, eu fiquei com esse dilema, assim, o que eu faço? Eu vou para a Transbrasil, se a Varig chamar, eu saio, ou eu não vou para a Transbrasil e corro o risco de fazer um exame médico e não passar na Varig, porque eu imaginava que era muito mais difícil entrar na Varig. E aí foi a primeira grande decisão da minha vida. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, considere apoiar por apenas R$ 4,50, é só clicar no botão Seja Membro e a gente continua produzindo conteúdos assim para você. Um grande abraço e até o próximo voo!